dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos em Programação. O que vai ser essa nossa primeira aula de hoje? Nós temos duas. Nós vamos ter uma revisão, porque na segunda aula nós vamos ter uma prova, certo? Bom dia, dona Emily, professor Boldrini. Como é que é a nossa revisão? Kahoot, certo? As dúvidas que vocês tiverem no Kahoot, nós vamos sanar elas depois. Dona Emily, buenos dias. Dona Amanda, bom dia também. Muito bem, galerinha. Não vamos perder tempo. Vamos pro nosso carrozinho. O carro está aqui o link. E repare que você tem que colocar os padrões aqui, certo? O código para você conseguir entrar. Então, manda em brasa. Muito bem, bora só nós então. Opa, na hora, hein? Orra. Goleiro Bruno. Não vou nem falar nada, né? Bora lá. Esse nosso carro de dia de ação de graças. Nossa revisão para avaliação 2. Primeira pergunta. Qual método remove um item da lista pelo seu valor? Clear, Remove, Pop ou Del. Tem dois métodos que removem da lista. Um é pela posição, pelo índice, outro é pelo valor. Qual que remove pelo valor? Remove, ótimo. Excelente. Tá? Se fosse para remover pelo índice, seria o quê? Seria pop, certo? Del seria para remover um item lá no dicionário, pela chave. Né? Maravilha. Clear, existe o método clear, eu não vou mostrar para vocês. O clear, ele apaga todo o conteúdo de uma lista. Ele limpa a lista. A lista vai existir ainda, mas ela vai estar vazia. Ótimo. Ótimo mesmo. Amanda, não, BX, Cesariano, Bruno e Jordan. Se eu tenho esta lista, o que é a minha fatia? Dois pontos em branco retorna. Qual que é o índice 2? Ele vai do 2 até onde? Ana Maria Eduarda, bom dia. 3, 4, tá? Repare, eu estou pegando a minha lista L e eu estou começando no índice 2, 2 pontos vazio. 2 pontos vazios significa que eu quero ir até o final da lista. Eu comecei no índice 2 e fui até o final. Vamos ver a lista. Índice 0, índice 1, índice 2. O 3 é o índice 2. Lembrando, né? Índice de lista, você começa a contar a partir do 0, não a partir do 1. Primeiro elemento, índice 0. Tá? Por isso que não é 2, 3. Não seria, na verdade, 2, 3, 4. Né? Seria até o final. Muito bem. Pontos 999. Arme, M de Manu. Maravilha. E qual que é o resultado desse meu len? Repare, é um len em quem? Em um dicionário. Um dicionário que tem quantos elementos? Não, galerinha. É um len. O que faz a função len mesmo? Len de length, de comprimento em inglês. Função len retorna o comprimento de uma coleção. Seja uma string, seja uma lista, ou nesse caso um dicionário. Ele vai retornar o quê? A quantidade de itens que eu tenho no dicionário. Lembrando, os itens no dicionário são compostos por pares. Os pares separados por 2 pontos. Né? Eu tenho a chave, 2 pontos, o valor dessa chave.
chave, dois pontos, o valor dessa chave. Os elementos separados por vírgula, no caso. Evelyn, bom dia. Essa minha lista tem o quê? Dois elementos. Uma chave A e uma chave B. Por isso que é 2. Seria 4 se fosse uma lista, só que não é uma lista. Tá? E eu teria os elementos A, 1, B e 2, no caso. Mas não. Armin, Emily, Manu e Amanda acertaram. Maravilha. Próximo. Se eu tenho aquele dicionário e eu rodo aquilo, qual que é o valor da chave A no final? Dois, perfeito. Eu tinha um dicionário com um elemento, um par chave-valor. Chave A, valor 1. E eu rodei. O meu dicionário na chave A vai receber um valor 2. O que eu fiz? Eu atualizei o valor da chave A para 2. A chave A existe. Se não existisse, o que ia acontecer? Ele iria criar esse par. No valor da chave A no dicionário D, então passa a ser 2. Maravilha. Ponto sobe para quarto. Qual que é o resultado lógico da expressão? Qual o resultado da expressão lógica, perdão? True or false? True? Perfeito, por que é true? Verdadeiro ou falso? Eu tenho aqui um ou, esse or, certo? A tradução de or é ou. Ora, ou este lado é verdade, ou este outro lado é verdade, para o todo ser verdade. Eu tenho um lado que é verdade, sim. O resultado do todo vai ser verdade também. Amanda volta para quarto. Se x vale 5, o que aquela estrutura de decisão vai imprimir? Dona Giovana, bom dia. B? Por que é B? Por que não é A e B? Por que não é apenas A, como alguns colocaram? Eu tenho ali if x maior do que 10, ou seja, se o x for maior do que 10, dê print em A. É o if, do contrário, se não for maior do que 10, mas se x for igual a 5, aí dê um print em B. Meu x ele é maior do que 10? Não, ele vale 5. Ele vale 5? Vale 5. Dá print em B apenas. 9 para quinto. E nesse código? Se x vale false, o que o meu código if not x, print A, else print B imprime? Imprime A. O que é o if not x, certo? O que a gente avalia no if, certo? Nós queremos sempre uma expressão verdadeira, certo?
O not faz o quê? Ele inverte o sinal, certo? Se não x. Se fosse apenas se x o quê? Se x fosse verdade, mas tem um not, então se x for falso, meu x é falso, meu x é falso. Vai fazer o quê? Ele vai dar um print no A. Ele deu um print no A de fato. Perfeito. Todo mundo se mantém. E esse cara aqui? Se i igual a 5, quantas vezes o looping executa? Não é o resultado final de i. É para saber quantas vezes o looping executa. Ele vai executar 5 vezes, certo? Na primeira volta ele é maior do que 0, ele é maior do que 0. Vamos até fazer esse código. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos achar a pasta de vocês aqui. Aqui eu tenho um i que começa com 5. Enquanto o meu i for maior do que 0, faça o próprio i menos 1. E eu vou dar um print aqui em qualquer coisa. Batman. Ora, vamos ver quantas vezes eu tenho Batman, certo? Quantas vezes foi executado esse meu while. Ele foi executado 5 vezes. Mas por quê? Vamos debugar. Python vem, cria minha variável i, valendo 5. I é maior do que 0? Sim. Uma volta diminui i em 1. É maior ainda? Sim. Vale 4. Vale 3. Vale 2. Vale 1. Vale 0. É maior do que 0? Não. É igual a 0. Quantas vezes são executadas? 5 vezes. Se fosse o resultado final, aí seria outra história, certo? Fazer print no i, repare. Né? Foi de 4 até... Vou começar, na verdade, em 5, certo? De 5 até 0. Pulou para quinto. Chegou atrasado, se não me engano. Nem vi na sala inicialmente. Próxima. Qual o range que gera para mim uma sequência 0 e 1? Range 2, foi disputado. Range 2, certo? Por que que não é o range 0, 1? 0, 1 eu estaria dizendo o quê? Olha, comece no número 0 e pare no 1, só que 1 não é incluso, ele vai gerar o quê? Uma sequência que só tem um 0 dentro, basicamente. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos dar um print, eu vou transformar numa lista range 0 e 1. Você vai ver, eu tenho uma lista só com 0. Um range 2 vai fazer o quê? Vai gerar para mim uma sequência com 2 números começando em 0, ou seja, 0 e 1. Tá aqui, 0 e 1. Olha esse cara
a resposta correta, então. Todo mundo se mantém. Ana Maria Sofia, bom dia. Se soma é igual a zero, qual o valor de soma após para cada i em 1/10? Soma mais igual a 1. Soma mais igual a i, perdão. Obviamente, fazer de cabeça aqui no carro é um pouquinho mais complicado, certo? Na prova, vocês vão poder utilizar o Visual Studio Code, tá? 11. Por que foi 11? Alguns falaram 10, alguns falaram 0. Vamos fazer. Tem uma variável soma que começa zerada. Para cada item in, eu tenho uma lista 1/10. Faça o quê? Opa. Soma vai ser ele próprio mais o valor de i. Ao final vamos dar print aqui em soma. Em cima é a variável soma zerada. Para cada item, para cada i em uma lista 1/10, é uma lista com 2 valores. Repare, não é um range, certo? Estou começando em 1 e eu quero que pare em 10. Não. É uma lista com 2 valores. Valor 1 e valor 10. Na primeira volta, i vai valer o quê? 1. E eu vou somar esse valor desse i em soma. I vale 1. 0 mais 1, 1. Terminou? Próximo elemento. O segundo elemento é o quê? É o 10 na minha lista. I vai valer 10. Vai ser o valor de soma mais o valor de i. Soma vale 1, i vale 10. 10 mais 1, 11. Terminou todo mundo? Terminou todo mundo. 11 valor. Vai Corinthians para quinto. Qual o modo de open é usado para adicionar ao final de um arquivo sem apagar o conteúdo? Quando nós vimos arquivos, nós vimos diferentes modos para usar ele. Modos de abertura, né? Eu tinha o modo de anexação, eu tinha o modo de escrita e tinha o modo de leitura. Qual deles que nos adiciona ao final sem apagar? WXAOR. A de append, certo? De anexação em inglês. Ele vai anexar, ele vai adicionar ao final, certo? Sem apagar o conteúdo existente. Tá? Modo A também é para escrever, mas ele não apaga o conteúdo. O modo W seria também para escrever, mas aí ele apagaria todo o conteúdo, certo? Modo R seria para quê? Seria para ler o conteúdo, R de read, certo? O modo X existe também, tá? X seria exclusivamente para criar o arquivo, certo? Você só criaria o arquivo, você não escreveria nele, tá? E ele daria um erro, ele falharia se o arquivo já existisse. Beleza? Volta para quinto. Arme, Emily, Manu e Amanda estão se degladiando na frente ali, tá bom de ver. Qual método do arquivo lê o conteúdo inteiro com uma única string? Que método faz isso? Readline, readlines, read all, read. A gente sabe que é read alguma coisa, mas read o quê?
Somente read. Sim, né? Read line, ele iria ler uma linha do meu arquivo como uma string. Read lines, ele iria ler todas as linhas do meu arquivo, só que como cada linha seria uma string dentro de uma lista. Teria uma lista de strings, cada elemento é uma linha. Read all não existe. E por fim, o método read, era essa a resposta. Ele vai ler todo o conteúdo como uma única string. Pessoal, no topo todo mundo se mantém. Disputado. Qual exceção esse código provavelmente vai gerar? 10 dígitos por 0. Tá fácil, né? Cacilda, eu tinha 11 pessoas, tenho 21 pessoas na sala. Obviamente era zero division error, certo? Um erro de divisão por zero. Não é um type error, não é um key error, não é um value error. Estou literalmente dividindo por zero. Um erro de divisão por zero. Não existe divisão por zero. No topo, todo mundo se mantém. O pessoal tá no páreo aqui. Na estrutura try, except, finally, quando que o finally é executado? Apenas se houver um else, apenas se o try falhar, sempre com sucesso ou com falha, ou apenas se o try for bem sucedido? Quando que ele executa? Sempre. Apenas se o try for bem sucedido, seria quem? Seria o bloco else, certo? Apenas se o try falhar, são os excepts. Apenas se houver um else, não existe, certo? O finally, ele vai executar sempre. Ah, o try ocorreu sem problemas, beleza. Se tiver um else, executa o else. Se não tiver, não tem problema, vai executar o finally, certo? Se tiver o else, também executa o finally. Ah, mas ocorreu uma exceção dentro do bloco try. Beleza, vai para os excepts. Executa o except. Se tiver um finally, executa o finally. Ele é executado absolutamente em todos os casos. Galerinha, se mantém. Vamos para a última. Qual exceção esse comando pode gerar? Value error, zero division error, key error, file not found error. File not found error, certo? Erro de um arquivo não existe, tá? Eu estou abrindo arquivo que não existe, .txt. Abrindo como? Modo R, read, modo de leitura. Quando eu abro o modo de leitura, se não existir o arquivo que eu quero ler, file not found error. Se eu abrisse com W, aí não teria problema. Tanto W quanto A quanto X criam para mim um arquivo, certo? Perfeito. Zero division error foi o caso anterior, né? Que a gente dividia 10 por 0. Aí sim, não existe divisão por 0. Zero division error. Muito bem. Vamos ver o pódio. Em terceiro lugar, Dona Manu. Em segundo lugar, Dona Emily. Em primeiro lugar, seu Arme. Ótimo. Quarto, Amanda. Em quinto, Vi.
Maravilha, galerinha. Excelente. Vi jogou depois, inclusive. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bem, meu bom pessoal. Que dúvidas que surgiram para vocês depois desse carro? Lembrando que depois do nosso intervalo, nosso quarto horário, nós vamos ter uma prova com relação a isso. Certo? O que vocês me dizem? Tá fácil? Tá difícil? Tá tranquilo? Como é que nós estamos? Me contem. Alguma dúvida? Vamos ver aqui o resumo. Esse do LEM aqui, certo? Que foi problemático, vamos ver. O pessoal achou que era 3. Se fosse 4, eu até entendo, mas o 3... né? 4 seria A, seria A, 1, B e 2, né? Tá fácil isso, Davi. Se quiser, eu posso complicar a prova, não se preocupe. Muito bem, galerinha. Antes de a gente começar a prova no quarto horário, eu vou perguntar de novo para vocês se vocês têm dúvidas, certo? Estudem todo o material até lá. Se não tiver, a gente vai direto para a prova. Agora, a gente fica por aqui, certo? Nós vamos nos ver então depois do intervalo. Até mais, meu bom pessoal. Falou. Muito bem, pessoal. Não vamos perder mais tempo. Nós temos nossa prova para agora. Vamos só tocar a vinheta. Bem-vindos de volta, pessoal, a mais uma aula de fundamentos em programação de jogos digitais. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós tivemos no primeiro horário o nosso carrozinho, nós temos agora o que? A nossa prova. Perdão, seu Rafael, aquilo ali era um carro de uma outra turma, tá? A gente já fez o carro, foi no primeiro horário, certo? Agora é prova. Muito bem. Sem mais delongas, o link da prova está no chat, certo? Mandem ver aí. Se vocês encontrarem alguma pergunta errada, alguma resposta duplicada, algo que eu fiz de errado, me avisem. Do contrário, boa sorte a todos. Quando todo mundo terminar, por favor, me avisem, certo? Todo mundo terminar, quem sabe tem um carrozinho diferente, alguma coisa assim, tá? Então, boa sorte, mandem brasa aí. Muito bem, pessoal. Infelizmente deu a nossa hora já. A gente vai ficar por aqui. Semana que vem nós temos mais uma prova e nós vamos começar as nossas recuperações, certo? A recuperação vai ser semana que vem e na outra semana ainda. Perfeito? No mais, então, galerinha, a gente se vê semana que vem. Bom final de semana a todos. Até mais.